Boa tarde, pessoal, tudo bem? Que saudade de vocês, meninas. Estamos aqui nesse momento, né? Como eu já disse para vocês num recadinho que eu mandei pelo WhatsApp, um momento bem atípico para nós, tanto educadores como educandos, onde eu não queria esse momento, vocês não queriam esse momento, mas a gente não pode lutar contra o vírus que está aí ao nosso derredor. Então, o melhor momento agora é recuarmos quando a gente não tem armas para lutar, mas mesmo cada um na sua casa, a gente colocar nosso conhecimento, né? Colocar um óleozinho aí no motor do conhecimento para ele não enferrujar. E eu já tinha passado essa apostila para vocês sobre a avaliação do desenvolvimento da criança. Nós já trabalhamos o primeiro capítulo. E agora eu pedi que vocês fizessem, inclusive, respondessem um questionário acerca do segundo capítulo, que é sobre as conversas sobre concepção de avaliação. E ainda mandei um artigo, né, uma reportagem do professor Lucchesi falando também sobre a avaliação. Então eu quero assim, se vocês tiverem alguma dúvida em relação às atividades, que vocês entrem em contato comigo no particular, como eu já deixei meu WhatsApp à disposição. E hoje eu quero só passar com vocês rapidinho sobre essas concepções de avaliação que a gente tem no capítulo 2 da apostila, tá? Então, ele fala que ele coloca alguns dados para nós, né, sobre a avaliação, e aí ele coloca algumas professoras falando sobre o que elas têm, né, depoimentos de professoras colhidos para pesquisa, o processo de avaliação dentro da escola, né, desenvolvido por professores e alunos, e o sentimento delas em relação a isso, né? Então a professora Leda, da escola Sabiá, diz que tem uns alunos que a gente sente no início do ano, tem outros que nos surpreende, há alguns que a gente sente que se passar vai se arrastar. A diretora dessa escola disse que as professoras percebem se o aluno vai ou não passar no segundo bimestre só com os muito bons, a maioria fica até o final sem ter muita certeza, né? A professora Leia fala que desde os primeiros dias você vê quem tem ou não futuro, a partir daí você começa o seu trabalho dando mais atenção ou menos a uma atenção especial a esses alunos para que possam ter um futuro. E a professora Ana da escola Cotovia fala, esse não vai, não entra nada na cabeça dele. Então essas falas são falas de avaliação, né? Nós vimos que a avaliação ela está em todos os lugares. A avaliação não está só quando a gente faz uma prova. A avaliação está no momento em que eu olho aquela situação e já dou um diagnóstico acerca dela. Então aqui a gente vê alguns professores fazendo um diagnóstico desses alunos já bem no início do ano, né? E para Bacedas é necessário evitar rótulos e definições dos meninos e das meninas que possam condicionar o seu futuro escolar e pessoal. E é preciso deixar sempre uma porta aberta e mostrar confiança nas suas possibilidades, colocando em funcionamento pautas adequadas à atuação. Agora não está sendo capaz de fazer o que podemos fazer para que consiga. Ou mesmo que não haja pressa, aprenderá isso mais adiante. Então, é o que eu disse para vocês nas aulas passadas. Nós não podemos rotular os nossos alunos, eu não posso colocar culpa em o professor A ou B. O Joãozinho chegou para mim péssimo, não sabe nada, porque lá na série anterior a professora não ensinou. Não, esse aluno agora é meu. Se ele é meu e não foi capaz de fazer até o ano passado, agora a responsabilidade e a bola está na minha mão. Então eu faço um diagnóstico dessa criança e tenho que pensar o que eu posso fazer para melhorar o processo dessa criança. Ou seja, a avaliação reflete uma concepção de homem, de educação e de sociedade. Concepções de avaliação se relacionam com concepções de ensino e aprendizagem, com concepções de mundo e sociedade, né? Então, temos que pensar a avaliação na educação infantil como um momento em que a criança pode chegar para mim de uma forma,
mas que dentro de um processo dinâmico eu posso mudar essa forma, essas performances e fazer com que essa criança se desenvolva e fique muito melhor, né? Está nas minhas mãos. Eu gosto muito desse quadro, onde existe uma visão de avaliação em suas categorias. Então eu quero que vocês atentem bem a este quadro, tá? Coloca um asterisco bem grande nele. Vai cair na prova, professora? Com certeza. Já estou dando a cola. Então olha lá, nós temos uma visão tradicional de avaliação e temos uma visão atual da avaliação. Qual que é a função social e qual que é a função social e o ensino dentro da visão tradicional? Então, na visão tradicional, a avaliação ela é simplesmente seletiva, né? Uniformizadora e transmissora. Tá? Ou seja, quando eu dou uma avaliação para essa criança, ou quando eu faço uma avaliação com essa criança, eu vou selecionar ela no final, vou uniformizá-las e só quero que ela responda aquilo que eu ensinei. Ou seja, uma avaliação que é transmissora. Eu transmito, a criança responde e tá tudo certo, ganha 10. Qual é o objeto, né, que a gente tem que ter da avaliação na visão tradicional? O objeto são os resultados, tá? Quem é o sujeito da visão tradicional da avaliação? É os alunos, só eles são avaliados. O referencial, disciplinas negativas, tá? Um referencial disciplinar e um referencial negativo dos resultados, certo? Ou seja, a criança vem fazer uma prova para ser disciplinada e no final o peso maior é do erro e não do acerto, tá? Qual é a finalidade? A finalidade é emitir um juízo, né, diante de tudo isso, tá? E a avaliação na visão tradicional é uma sanção. O que é sanção? Uma punição. É vista como uma punição, como para muitos de vocês, né? Quando vocês fizeram aqueles desenhos horrendos, né? Vocês me mostraram que para muitos de vocês a avaliação é punitiva, tá? E os informes gerais, né? Ela é quantitativa. A gente precisa de números, tá? Isso na visão tradicional. Então, recapitulando, a avaliação na visão tradicional, ela é como? Ela é seletiva, uniformizadora e transmissora. Ela só pensa em resultados. O único sujeito do processo nessa avaliação é o aluno. A referência que a gente tem para essa avaliação é as disciplinas negativas e não o lado positivo. A finalidade, o fim dessa avaliação é emitir um juízo, emitir um resultado final, tá? E é uma avaliação que tem como visão sanção, castigo, tá? Eu queria usar uma palavra para sanção, né? Uma avaliação que no final castiga o aluno e ela é totalmente quantitativa. O que a gente espera no final é um número, de preferência o número que a professora sonha, que é a nota 10. Tá? Na visão atual de avaliação, quando a gente pega os autores mais modernos, como o próprio Lucchesi, que eu dei o artigo para vocês lerem, quando a gente lê Jussara Hoffmann, quando a gente lê o Vasco Moreto, né, que é uma bibliografia que eu falei que eu quero muito que vocês leiam alguns capítulos comigo no decorrer do semestre, onde ele fala, a prova não é um momento... a prova é um momento privilegiado de estudo e não um acerto de contas do professor com o aluno, certo? Nessa visão mais atual da avaliação, a função social dela é uma visão global da criança, tá? Eu não vou ver disciplinas, eu não vou ver as coisas mínimas que ela sabe, eu vou ver o todo, certo? Eu avalio do todo para as partes, lembrando que o todo que essa criança me dá é muito mais importante do que aquele mínimo, certo? Um atendimento à diversidade
o professor entende que ele tem numa sala de aula diversidade de alunos. Então ele tem alunos que gostam mais de escrever as respostas, ele tem aluno que gosta mais de marcar X, ele tem aluno que interpreta melhor um texto, mas ele tem aluno que interpreta melhor uma charge, uma imagem. Então ele vai sempre pensar que a sala dele é heterogênea e por isso ele vai fazer uma prova que tem uma visão global, né? E ele sempre vai olhar a avaliação como algo histórico-social. Se num tempo da história a sociedade exigia uma prova que tivesse que emitir juízo, resultados, sanção, ótimo, vamos fazer assim. Mas e hoje? Qual é a história da humanidade? Por que a humanidade passa? Como que está a sociedade? Então nós vamos fazer uma prova que tem uma função social, né, que atinja todos, um todo, tá? Qual que é o objeto dessa avaliação? Não é mais resultados final, mas um processo. Se essa criança não conseguiu nessa, ela vai conseguir na próxima. Se ela não conseguiu na próxima, vamos lutar para que ela melhore na próxima. Então a avaliação, ela não é vista como um começo, meio e fim. Ela é vista como um começo e vários recomeços. Isso é processo, né? A gente nunca vai chegar no fim, mas a gente vai estar sempre recomeçando para melhorar o processo de avaliação. Quem é o sujeito a ser avaliado agora? O aluno e eu, claro. Porque se o meu aluno vai mal, a culpa pode ser dele? Pode, claro que pode. Ele não estudou, ele não copiou a matéria, ele não ficou em casa na quarentena lendo o material da professora Márcia, ele não fez a listinha de exercícios que pode cair questões daquela lista na prova. Então a culpa é dele. Mas se a professora Márcia também não mandasse o material, se a professora Márcia não tirasse um tempo da vida dela para estar aqui dando uma aula, mesmo à distância para vocês, né? Aí eu também tenho que ser avaliada, né? Porque se eu não dei a aula, se eu não ajudei o meu aluno, ou se eu dei uma aula que atingiu a mim, não ao meu aluno, eu preciso ser avaliada. Então eu sempre digo para vocês, e já disse várias vezes na sala, que a gente não vai mais fazer essa pergunta. Vocês entenderam? Porque senão eu passo toda a responsabilidade para o meu aluno. Eu tenho que falar o quê? Eu me fiz entender. Quando eu terminar uma aula, vamos lá pessoal, qual que é a pergunta que nós vamos fazer? Eu me fiz entender. Eu estou me fazendo entender neste vídeo, nesta videoaula, né? E não vocês estão entendendo, porque quando eu falo vocês estão entendendo, eu passo a responsabilidade só para o aluno, e aí ele fica quieto, porque ele vai falar assim, não, a professora está dando uma excelente aula, e se eu não estou entendendo é porque eu sou o burro, é porque eu estou desatento, é porque a culpa é minha, e na verdade o processo de avaliação é uma estrada de duas mãos. A culpa do fracasso é sua e a culpa do fracasso é minha. A culpa do sucesso é sua, a culpa do sucesso é minha, tá? Então o sujeito que vai ser avaliado na visão atual da avaliação é o aluno e o professor, tá? O que vai ser o referencial para nós avaliarmos agora? Não é mais a disciplina. Ah, ele foi bem da disciplina tal. Não. Agora é as capacidades e potencialidades desse aluno. Esse aluno ele precisa ser capaz de ler, interpretar, sintetizar. É a taxonomia de Bloom, que eu ia entrar nesse assunto com vocês. Como é algo complexo, quando nós retornarmos a gente vai conversar. Mas Bloom foi um cara que ele teve essa sacada, a avaliação. O que eu tenho que avaliar num aluno? Não é se ele sabe a diferença desse assunto aqui, ó, avaliação em suas categorias. Eu tenho que saber se esse aluno é capaz de ler esse texto, interpretar esse texto, entender esse texto, resumir esse texto, né? Sintetizar, fazer uma antítese, fazer uma tese. Então aí sim, aí o conteúdo foi aprendido.
certo? Qual que é a finalidade da avaliação na visão atual? É uma intervenção. Eu preciso terminar a minha avaliação e intervir no processo. Tomar decisões educativas. Eu não posso fazer uma avaliação e depois dela eu engavetar os resultados. Do que valeu uma avaliação se eu tiver com os resultados engavetados? Como na nossa primeira aula, nós vimos que para o médico, para o cara da Bolsa de Valores, né? A avaliação, e nós estamos vendo agora com o Ministério da Saúde, a avaliação ela precisa vir o quê? Antes do processo ou depois que acabou tudo? Você imagina se o Ministério da Educação pegasse todos os problemas que ele está enxergando e desse um diagnóstico só no final de tudo? O que seria de nós, população? O que seria desses doentes que já estão em leitos de morte? Não, a avaliação, ela precisa ser diagnóstica. Eu tenho que dar a avaliação para diagnosticar o processo, poder intervir e tomar as decisões. E é assim que é a finalidade da educação na visão atual que a gente está vendo aqui agora nesse quadro. Ela é para intervenção, ela é para tomada de decisões, para a gente mudar o rumo da história, mudar o rumo das nossas aulas, mudar o rumo do processo ensino-aprendizagem. E não como no quadro acima, que era simplesmente para chegar no final da prova e dar um castigo para essa criança porque ela não foi bem. Tá? E qual é o processo de avaliação? Em vez de ser de sanção, ele passa a ser então uma avaliação diagnóstica, certo? E os informes finais é que com essa avaliação eu posso fazer um parecer descritivo do processo dessa criança e interpretativo. O que é descritivo e interpretativo? Porque no final eu tenho que avaliar criança por criança, porque cada criança vai mostrar para mim capacidades e potencialidades diferentes. Para cada criança eu vou fazer um diagnóstico, para cada criança eu vou ter que tomar uma decisão do que eu vou fazer com ela a partir daquilo que eu recebi no processo, daquilo que eu tive como visão na hora dessa avaliação. Então todos os pareceres finais eles precisam ser descritivos e interpretativos, certo? Espero que vocês tenham entendido esse quadro. E para encerrar eu quero falar sobre essas 3 avaliações, né? Quando a gente faz uma avaliação antes do processo, ela é chamada de avaliação inicial ou avaliação diagnóstica. Quando eu faço durante o processo, ela é chamada de avaliação formativa. E quando eu faço ao final do processo, ela é chamada de avaliação somativa. Certo? Então, em que momento eu tenho que avaliar? Depende. Que momento você vai avaliar? No início? Se você vai avaliar no início, o que é que você vai avaliar? Os conhecimentos e as experiências prévias dos alunos. O que o meu aluno já sabe? Quando eu pego uma nova sala no início de um ano, eu tenho que começar com uma avaliação diagnóstica, uma avaliação inicial. Eu tenho que ver que conhecimentos e experiências prévias os meus alunos têm. No meio do processo, eu tenho que ir para a avaliação formativa. Eu dou um conteúdo e já entro com uma avaliação para olhar o quê? As estratégias, os erros, as dificuldades de aprendizagem que eles estão cometendo, as habilidades que estão sendo desenvolvidas ou não estão sendo desenvolvidas. E depois que eu fiz uma avaliação inicial, diagnóstica, uma avaliação formativa, sobra então fazermos uma avaliação final somativa, onde eu vou ver os resultados, as aprendizagens realizadas. Então, às vezes, o aluno pensa assim, então quer dizer que essa avaliação somativa ao final, ela não deve existir? Ou ela não é legal? Não, ela deve existir, se faz necessário. Só que desde que o professor entenda que a avaliação não pode ser feita só no final.
O professor, antes de começar um conteúdo, ele tem que fazer uma avaliação inicial para ele ter um parâmetro dos conhecimentos e experiências prévias dos seus alunos desse assunto. Ele tem que fazer durante o conteúdo vários momentos para encontrar aonde é que essa criança está tendo dificuldade de aprender aquele conteúdo, e depois que ele perceber que está tudo ok, aí sim vamos fazer uma avaliação para ver o resultado final. Tá bom, gente? Para não ficar tão cansativo, vamos encerrar por aqui. Eu espero que vocês estejam lendo este capítulo, já tenham resolvido as atividades, leiam o Lucchesi, tá? Vamos esperar o momento para ver se nós vamos estar retornando ou não. Se não retornarmos, com certeza estarei passando mais algumas aulas, como nós estamos fazendo aqui agora, ou vou estar passando mais alguns textos de outros autores, como a Jussara Hoffmann, do próprio Vasco Moreto, para vocês ouvirem. Vocês precisam ouvir o que esses grandes homens estudiosos da avaliação falam para nós sobre esse processo tão dolorido, às vezes tão punitivo, às vezes tão amedrontador, né? Como o momento que a gente está vivendo, e que na verdade não é nada disso. Não é um acerto de contas de professor e aluno, é um momento privilegiado de estudo, tá? Fiquem com Deus. Não podemos estar juntos, não podemos nos abraçar, mas vai o meu abraço virtual para vocês. Fiquem em paz.